Oi, gente! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as 4 interações e forças fundamentais. Esse é o 4º vídeo da nossa sequência sobre o modelo padrão. Primeiro, a gente vai retomar, a ideia de bósons que foi visto lá no 2º vídeo. Os tipos de bósons que a gente tem, como já foi mencionado lá, são os fótons, os gluons, os gravitons, os bósons E e W e o bóson de Higgs. E o que os bósons fazem? O que eles são? Os bósons são partículas sem massa que possuem energia e são responsáveis pela interação dos férmions, também conhecidos como partículas virtuais. Bom, como também foi mencionado no 2º vídeo, os bósons, cada bóson vai ser responsável por uma interação. Aqui a gente vai ter que o bóson chamado de fótons vai ser responsável pela interação eletromagnética, os gluons serão responsáveis pela interação forte, os gravitons pela interação gravitacional e os bósons E e W pela interação fraca. Ressaltando que os bósons E e W, apesar de eles serem diferentes, eles vão ocasionar a mesma interação, que é a interação fraca, de formas diferentes, mas ainda assim a mesma interação. Um ponto a destacar também é que cada uma dessas interações vai gerar um campo correspondente, e esse vai exercer uma força correspondente. Então, no caso, vamos dar o exemplo, o fóton vai ser responsável pela interação eletromagnética, que vai gerar um campo eletromagnético que vai ser responsável por exercer uma força eletromagnética. Então, no caso, a interação eletromagnética, interação forte, interação gravitacional e interação fraca são as nossas 4 interações fundamentais. Falando das 4 forças fundamentais, a gente vai ter que as 4 forças fundamentais são correspondentes às 4 interações fundamentais. Então, a gente vai ter a força eletromagnética, a força fraca, a força forte e a força gravitacional. Todas essas forças têm como característica o alcance e a intensidade. A intensidade ela vai medir o quão forte essa força é. Então, por exemplo, a força eletromagnética ela atua em partículas que possuem carga elétrica. Então, toda partícula que possuir carga elétrica vai ter uma força eletromagnética. Ela tem um alcance infinito, isso significa que ela vai permear por todo o espaço, tendendo ao infinito. E é a segunda maior intensidade, então ela é a segunda força mais forte. A força fraca, ela é responsável pelo decaimento radioativo, que às vezes vocês estudam em química, Aquela partícula que ela é uma partícula, um átomo, que é instável e acaba tendo decaimento radioativo, liberando às vezes uma partícula alfa, uma partícula beta ou a radiação gama. Essa força fraca, ela tem intensidade inferior à força eletromagnética, Ela é mais fraca que a força eletromagnética e superior à gravitacional. Então, ela é mais forte que a força gravitacional e mais fraca que a força eletromagnética. E o alcance dela é curto. A força forte, ela é responsável por manter o núcleo atômico estável. Então, aquela junção de nêutrons e prótons, que a gente tem no núcleo atômico, ele só ocorre por conta da força forte que mantém esse núcleo unido, já que carga positiva com carga positiva deveria ser repelido. E elas não são repelidas justamente pela força forte. A força forte é uma força que tem a maior intensidade, ela realmente precisa ser muito forte, superior à força eletromagnética, para poder manter essa estabilidade no núcleo atômico. Ela é uma força também de curto alcance, então ela só atua em partículas muito próximas. Tipo, se elas estiverem muito afastadas, essa força não vai conseguir ter um alcance necessário para manter tudo junto. A força gravitacional, ela tem um alcance infinito, então é um alcance assim como o da força eletromagnética que permeia por todo o espaço, tendendo ao infinito. No entanto, ela é uma força fraca, uma força de menor intensidade. Por exemplo, a gente tem um ímã de geladeira, que ele consegue ficar preso numa superfície metálica sem que a força da gravidade, a força gravitacional, faça com que esse ímã caia. Então, uma força magnética superior a uma força gravitacional em termos de intensidade.
Essas aqui são as nossas 4 forças fundamentais, mas é importante destacar para vocês que todas as forças que você, todas não, mas a maioria, né, das forças que vocês estudam no ensino médio, elas têm origem na força eletromagnética. Então, por exemplo, a força de atrito tem origem eletromagnética, a força magnética do ímã tem origem eletromagnética. Então, a maioria das forças que vocês estudam, com exceção da gravitacional, tem origem eletromagnética. Aqui vocês podem estar vendo, né, no GIF, logo quando ele inicia, que a gente tem as forças e os bósons responsáveis por elas, né? O fóton, o gluon, os bósons Z e W. Aí, quando aparece a gravidade, vocês não veem partícula. E por que vocês não veem partícula? Porque o graviton, que seria a partícula mediadora da interação, né, gravitacional, ele não foi localizado ainda. Ele é uma partícula suposta, teoricamente, mas que a gente não encontrou ela ainda, ela não foi detectada. Bom, aqui a gente vai ter o exemplo do gluon, né, que foi aquela partícula responsável pela interação forte que a gente mencionou, que mantém o átomo, né, o núcleo atômico estável, como foi mencionado. Aqui a gente pode ver os quarks, né, que foram mencionados no vídeo anterior. E o que mantém esses quarks unidos, fazendo com que o nêutron seja estabilizado, é justamente o gluon, como vocês podem ver. Aqui ele está representado em forma de partícula, mas ele seria uma espécie de cola que gruda essas partículas, né, que gruda os quarks e faz com que o nêutron fique estável ali, fique tudo juntinho. O gluon vem justamente de uma palavra em inglês chamada glue, que significa cola. Então, é essa ideia de cola mesmo que ele tem. Então, pessoal, agora eu vou fazer uma proposta de desafio, né, para fazer vocês pensarem aí. Bom, a gente está na Terra, a gente está sujeito a uma força gravitacional, né? É a gravidade que rege boa parte dos cálculos que a gente vê em física, a gente sempre leva em conta a gravidade, porque estamos sujeitos à gravidade, à força gravitacional. Agora, suponhamos que a gente estivesse sujeito à força magnética, que é aquela força do ímã que vocês têm em casa, um ímã superpotente. O que vocês acham que aconteceria se a gente estivesse andando na rua e sofresse um tropeção? Eu vou ajudar vocês a pensarem sobre isso, pensando no seguinte: se um ímã é capaz de levantar, né, a força magnética é capaz de levantar corpos com massa superando a força da gravidade, isso significa que o ímã possui uma força de intensidade muito forte, né? A força magnética possui uma intensidade muito forte. Se, quando a gente tropeça numa força gravitacional que é relativamente fraca em intensidade comparada a outras forças, a gente já se machuca, imagine o que aconteceria se a gente tropeçasse e caísse sujeitos a uma força magnética. Não seria nada bonito de ver. Então, a gente tem que agradecer por essas pequenas coisas que existem na natureza e que fazem com que tudo funcione muito bem. Agora, eu vou falar para vocês do bóson de Higgs. O bóson de Higgs, ele é uma partícula, né? Uma partícula virtual muito característica. E ele é diferente de todas as outras, por isso que eu acabei deixando ele por último. O bóson de Higgs, ele é uma partícula que permeia todo o espaço, formando um campo que é chamado de campo de Higgs. Esse bóson é a partícula responsável pela atribuição de massa às outras partículas, né? Isso é muito diferente, até porque se a gente pensasse que se não fosse o bóson de Higgs, não faria sentido o restante das partículas terem massa, já que todas eram umas partículas virtuais e partículas sem estrutura interna. Então, o que daria massa a isso, né? É justamente o bóson de Higgs, que ele foi teorizado e depois descoberto. Como que ele atribui massa às partículas? Justamente através do campo da interação com o campo de Higgs. Então, vejam que aqui a gente tem um campo de Higgs, essas bolinhas brancas seriam o bóson de Higgs, e aí, quanto maior a partícula for, mais interação ela vai ter com esse campo. Então, vamos pegar o fóton.
O fóton, ele acaba não interagindo com o campo. Isso faz com que ele não tenha massa, mas ele tenha uma alta energia. Aí a gente vai ter o elétron, né, que acaba interagindo um pouco mais com o campo, por isso que ele tem uma energia, tem energia e tem massa também. Agora, quando a gente pega um quark, que é uma partícula maior do que o fóton e do que o elétron, o quark acaba interagindo muito mais com o campo de Higgs, e é por isso que ele é uma partícula com massa e com baixa energia. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.